Shalom, queridos. Paz. Eu gostaria muito de louvar o Senhor por ter a oportunidade de falar de um assunto tão bom que é sobre a oração. E nós estamos fazendo a segunda parte do tema oração e dessa vez falaremos sobre por que oramos pouco. Queridos, isso não é uma suposição, isso não é um achismo, isso é uma realidade. Hoje em dia, nós temos visto gradativamente a oração sendo um recurso espiritual sendo menos utilizado cada vez mais. Mas por que seria? Qual seria o motivo? O porquê que está acontecendo isso? Tanto no meio cristão, entre pessoas que há 10, 20 anos atrás eram pessoas fervorosas de oração e hoje, o que está acontecendo? Será que está sendo um esfriamento total? Vamos falar sobre isso. E nós temos o nosso texto base elencado em Lucas, no seu capítulo 18, no seu verso 1 e 8. A palavra diz o seguinte: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esse é o canal Frutificai, começando agora. Bom, queridos, eu gostaria de continuar falando aqui sobre a oração, porque nós ouvimos falar muito sobre a oração que é poder, a oração que muda situações, a oração que nos aproxima do eterno, a oração que quebra cadeias, a oração que é mais poderosa quando acontece em certo horário. Independente, querido. O importante é que nós iremos falar hoje da oração. Nós já falamos sobre a importância da oração. Se você tem o desejo de entender um pouquinho mais sobre a importância da oração, eu te convido a você ir no nosso estudo anterior, que vai estar no nosso canal para você ver. E ainda teremos uma sequência ainda desse estudo sobre oração. Bom, queridos, eu tenho aqui um entendimento e posso elencar em 3 motivos especiais. O primeiro motivo que eu entendo que a oração ela tem cada vez mais sido em menor proporção é porque o ensinamento tem sido ou pouco ou de forma errada. Entendam, o ensinamento sobre oração no seio cristão tem sido pouco ou tem sido de forma errônea. Não estou dizendo que são todos. Não estou aqui generalizando, mas estou dando aqui um motivo muito coerente do que nós temos visto. E eu vou falar aqui exatamente porque nós temos muitas EBDs no Brasil afora e elas são maravilhosas porque realmente elas trazem edificação através da palavra, mas chega em certos momentos que nós ouvimos exposições ou até irmãos ao nosso lado que de repente vai falar sobre oração e acaba desvirtuando. E essa parte onde mostra a oração com outro propósito ou de forma diferente da sua real essência, acaba fazendo com que outras pessoas sigam esse modus operandi. Então, queridos, esse primeiro momento eu gostaria de falar algumas coisas que eu observo para vocês entenderem que realmente acontece. O primeiro motivo que eu disse é que tem sido muito pouco exposto a oração. Queridos, antigamente nós tínhamos cultos que eram exclusivos para a oração. Antigamente, ao entrar em uma igreja, a primeira coisa que se fazia era ajoelhar-se e falar com o Senhor, para depois você sim se assentar e você então aguardar o culto começar. Hoje em dia se entra no culto e já entra às vezes já até com louvor tocando e tudo mais, mas o espaço da oração
parece que foi meio que cortado. Foi tirado aqueles momentos gostosos que nós tínhamos de comunhão com o Senhor, cada um ajoelhado numa parte da igreja, onde todos falávamos com o nosso Pai, estávamos ali com o coração grato. Bom, queridos, esse é um dos motivos dos quais eu elenco que tem sido um motivo ensejador de que a oração tem sido cada vez menor. O segundo motivo, nós temos visto aí, como eu disse, pessoas que expõem a palavra, ou irmãos, ou pessoas que têm, aquela forma de ensinar e têm colocado a oração de forma errada. Como, por exemplo, a oração para a prosperidade. Queridos, porque Deus tem o melhor desta terra. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho nada contra de que o Senhor quer o melhor para nós. No entanto, queridos, nós temos que entender que não há impedimentos para que Deus possa prosperar um filho dele. Não há impedimentos. Mas a oração, ela não tem o seu objetivo no pedido de prosperidade. E entendemos isso exatamente por quê? Porque hoje é um propósito que se chega para orar pela casa própria, orar pelo carro novo, orar pelo emprego melhor, orar, querido, tudo que você vive, tudo que você passa, o Eterno conhece. Se você necessita de uma casa própria, entenda que o Senhor pode lhe dar, não há impedimento, mas lembre-se, a sua morada não é aqui, a sua morada eterna não é aqui. Esse lugar todo que nós entendemos e nós vemos como essa alvenaria toda, essa construção, é passageiro. O veículo que de repente você almeja é uma coisa passageira, porque você não necessitará dela. Mas enquanto estiver nessa terra, você quer ter um carro independente, queridos. Mas o objetivo da oração, no qual eu já falei na aula passada ou na exposição passada, não é esse. E temos aí a oração que acaba sendo feita de uma forma assim bem, como se tivesse pedindo e querendo. Bom, entendamos, em Mateus, no seu capítulo 7, versos 7 e 8, ela diz que peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Mas o contexto e a interpretação não se dá nesse sentido. Ainda que nós venhamos a ouvir tal pregação ou exposição acerca dessa passagem para uma oração desse sentido, não é dessa forma que se deve se aplicar, tá? E nós temos aí, por exemplo, uma oração de guerra. A oração de guerra, queridos, é aquela oração que é a oração quando você está na batalha. Você está passando pelo deserto e quer sair do deserto. Lembremos, queridos, que todas as orações de muitas pessoas que são elencadas na Bíblia, Daniel e os apóstolos, o próprio Jesus Cristo, eles não fazem oração para saírem da circunstância, para saírem do momento que ele está. Eles fazem oração em agradecimento ao Pai. Porque, como disse os 3 que estavam perto da fornalha, eles poderiam sim, o Eterno poderia livrá-los, mas ainda que Ele, o poderoso, não os livrasse, ainda assim eles não se curvariam. E diante de uma oração, querido, é exatamente isso. Se você está dentro de uma batalha, há um ensinamento para você. A oração é para você aprender. A oração é para você entender o propósito. Se você está passando no deserto, é porque o Senhor quer lhe dar resistência espiritual. Ele quer lhe mostrar uma experiência nova. Ele quer fazer com que você seja mais resistente.
uma pessoa que tenha experiência em situações dos quais Ele quer que você venha a passar. Ah, então quer dizer que eu tenho que passar por coisas ruins, queridos. Neste mundo, o Senhor Jesus, Ele não pediu que viéssemos a sair deste mundo, porque jaz no maligno, mas pediu para que o Senhor estivesse conosco, para que o Espírito Santo estivesse ao nosso lado. Então a oração tem uma oração de guerra, querendo sair da batalha, querendo sair da provação, pedindo forças. A diferença, querido, é que nós podemos tentar passar pelo deserto, nós podemos tentar passar por essa batalha com as nossas forças, porque a oração que é feita nesse sentido, ela não tem efeito. Você quer passar pela sua força, você está pedindo para que Deus Ele venha pegar em sua mão e venha te tirar do local. Não! Ele quer que você ande, você marche. Ele quer que você faça como Ele estava falando com Moisés. Diga ao povo que marche. Não era para Ele pegar o povo e levar para o outro lado, era para o povo passar em terra seca, onde o mar estaria aberto. Então a provação será aberta, querido. A provação, ela será extinguida na hora que você passar por ela com o Senhor ao teu lado. Você pode passar por ela com as suas forças, mas você também pode passar unido com a força do Senhor. Essa é a oração, esse é o propósito. E temos orações de proteção, queridos. Já ouviu falar da oração de proteção? Aquela oração que você faz para se defender de um desafeto. De repente você quer pedir a Deus justiça a seu favor. E, ao mesmo tempo, você também quer que o Senhor venha agir para que o seu desafeto venha também sentir o peso da mão daquele que serve o Todo-Poderoso. Não é isso que o Senhor ensinou. Não é isso que o Senhor falou. Não é isso que o Senhor nos diz. Se alguém lhe persegue, queridos, se alguém está na sua lista negra, não é jamais para você fazer uma oração para que ele faça justiça, para que ele venha ter. Ele pode fazer milhares de coisas. Mas quando Jesus Cristo estava no Calvário, diante de todos aqueles que blasfemavam contra ele, faziam de tudo o que você possa imaginar, ele pede ao Pai que tenha misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. E você deve entender, porque em Tiago, no seu capítulo 5, verso 16, ele diz o seguinte: portanto, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Orem uns pelos outros. Uns pelos outros. Se você tem um desafeto, se você tem uma pessoa que você não gosta, não é você pedir justiça, você pedir que a mão pese, mas é para que você peça que o amor de Deus, ela venha encher aquela vida e venha dar oportunidade para que ela venha ver a verdade e venha entender que o Senhor é Deus na tua vida. Essa é a oração, queridos. Essa é a oração, é que o Senhor venha a dar oportunidade, venha a dar a vida em abundância a essa pessoa. E não uma oração de proteção. Temos também, querido, elencados aí orações repetitivas. Essas orações, queridos, elas são feitas de forma repetitiva e sem espiritualidade, e sim com uma religiosidade, como se fosse uma obrigação. É como se a gente tivesse que cumprir uma tarefa no dia. Nós temos que orar no dia, então nós temos que orar. E aí você começa com aquela oração, sem aquela essência espiritual, tendo aquelas mesmas palavras se repetindo. E eu não estou falando de prece, estou falando de oração sim, mas uma oração sem essência espiritual, querido.
Oração que parece que tem as mesmas coisas para dizer a Deus. As mesmas coisas. Se repetem. E eu não estou dizendo de agradecimento. Nós devemos agradecer ao Eterno todo santo dia. Mas à medida que nós temos as mesmas palavras, nós não temos novidade de falar com o nosso Deus. É como se você falasse com uma pessoa no seu dia e todo dia você falasse a mesma coisa. E não estou falando de saudação, não é bom dia, boa tarde, boa noite, mas você falasse a mesma coisa, os mesmos termos. O nosso Pai é sempre falando novidade, é sempre falando: Pai, obrigado, porque hoje o Senhor me amparaste, o Senhor me deste uma novidade em algo tão tremendo, tão grande. Oh Pai, eu tenho passado por situações difíceis, mas sei que o Senhor está comigo. Há sempre uma novidade para falar com o nosso Criador. Há sempre uma novidade para expressar a Ele. Não tem como nós usarmos os mesmos termos, as mesmas palavras, o mesmo sentimento com o nosso Criador. Às vezes nós podemos fazer uma oração em que o nosso coração está apertado, o nosso coração está sem forças, mas ainda assim o Espírito Santo está do seu lado e o Eterno está lhe vendo. Você pode estar alegre e o seu coração vai estar ali derramado e as suas palavras sairão fluentemente, queridos. E para ilustrar e para dar concordância ao que eu estou dizendo, existe também a passagem em Mateus do seu capítulo 6, versos 7 e 8, que diz: e quando orares, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejais iguais a ele, porque o Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Bom, queridos, e agora eu vou para o segundo motivo. Agora eu falei de várias orações, eu poderia falar até mesmo de rótulos de orações que fazem. Oração de Daniel, porque, querido, a oração é tua. A oração é tua com o Senhor, não é de Daniel, não é de Elias, não é de Manassés, não é de nada disso, querido. Não tem nada de oração daqueles que fizeram. Eles fizeram a sua oração própria e falaram com o Eterno: você fará a sua oração. Bom, um segundo motivo que eu queria elencar aqui, para que o vídeo não fique extenso, é que uma pergunta que eu faço e que acaba sendo respondida intimamente por cada um de nós: qual é o tempo considerado para a oração no dia a dia? Você já parou para pensar sobre como é o tempo que você separa para a oração no seu dia a dia? Porque quando começa o dia, o relógio já nos mostra que o nosso horário de trabalho está começando. Então nós temos que agir rápido, nós temos que tomar o nosso café, nós temos que nos alimentar e sair, ou às vezes começar a trabalhar. Mais um pouquinho, o relógio nos mostra que nós temos que almoçar, nós temos que alimentar o nosso corpo e descansar um pouco. Bom, mais à frente, nós temos que fazer então mais uma alimentação para o nosso corpo. Por fim, nós temos que nos deitar e descansar. Mas durante tudo isso, onde está o tempo de orar? Há uma regra? Você entende que há uma regra para poder orar? Orar deve ser de manhã, orar deve ser na hora do almoço, para agradecer o pão de cada dia, deve ser à noite para agradecer pelo dia, por todo o livramento, por todas as bênçãos que o Senhor lhe deu. Orar deveria ser então no culto, quando você está em comunhão com todos os demais e ali todos vão orar de forma coletiva. Seria no sábado, que é um dia no qual você pode ter um pouco mais de tempo. Queridos, eu falo isso porque desse segundo motivo, em que eu faço uma pergunta, nós temos um ofensor que tem feito a oração ser cada vez em menor quantidade. E o nome desse elemento ofensor
e que eu posso dizer que parece até um bezerro de ouro, tem sido o entretenimento, queridos. Nunca se viu um uso tão alto de TV, de redes sociais, da internet, aplicativos no celular, videogames, tem tantas coisas. Os entretenimentos estão em alta, principalmente no momento em que todos estão em suas residências. Mas a oração não tem sido algo que está tendo lugar. Agora que todos estão ficando mais em casa, parece que seria melhor para você ter tempo para orar, mas parece que não é o que está acontecendo. O que está acontecendo é que existem maratonas de série, mas as maratonas de oração não existem. Existem aquela disposição para você começar o dia e se comunicar o tempo todo. É uma comunicação em tempo real. E até mesmo de ficar ali acompanhando que vem resposta, que fala, que vem resposta, que fala. Mas e a disposição para você não digitar, mas falar com seu Pai? Para você ouvir o seu Criador e abrir o coração. Isso não tem ocorrido, queridos. Isso não tem acontecido. Isso não tem tido o lugar certo. E hoje nós estamos vendo uma geração em que o entretenimento está no topo. Mas a oração parece que ficou como um elemento que era uma prática do século passado. Uma prática que não cabe mais hoje para a modernidade. Parece que hoje a oração ela não faz sentido para essa geração. Hoje, até mesmo para poder ler a palavra, muitos não usam nem mais a Bíblia, usam um aplicativo. Há uma crítica sobre usar o aplicativo? Nenhuma. No meu caso não, porque assim, eu uso para poder, muitas das vezes, quando a Bíblia assim, eu teria que ir, pegar e abrir, e eu estou ali querendo fazer um estudo, alguma coisa, eu já vou ali e abro as minhas versões, das quais eu mais gosto de usar. Mas tudo está sendo nesse termo. E será que isso tem ajudado? Será que tudo isso tem cooperado para a oração? Ou tem diminuído? O terceiro motivo, queridos, e esse eu acho que é um motivo que muitos vão identificar, é que há uma investida para o esfriamento. É evidente, queridos, que para todos orarem é necessário primeiro a sua atitude, você tem que ter iniciativa para orar. Mas há um elemento também que é necessário, a fé. Por quê, querido? Se você vai orar é porque você acredita que o Pai vai lhe ouvir. É que você entende que você é filho de um Pai que precisa falar contigo. E você precisa falar com Ele, e a cada dia mais você precisa estar próximo. Mateus, no seu capítulo 21, no verso 22, ele diz o seguinte: e a tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Se crerem. A oração, ela deve ser feita com uma atitude de fé. E eu não estou falando para poder fazer uma oração para ter o seu desejo pessoal, mas de crer que Deus é poderoso para fazer, se for segundo a vontade dele, na sua vida. Então, queridos, nós podemos entender, e eu comecei essa exposição falando de
Lucas 18, no seu capítulo 1, onde Jesus fala exatamente para todos aqueles que não poderiam cessar de orar. E ele faz alusão a uma parábola onde tinha uma viúva que ficava clamando por justiça a um juiz. E ele sempre negando e sempre desprezando aquela viúva, a tal ponto em que ele não aguentava mais, ela pedindo justiça, ela chegando do lado dele, até o ponto em que ele concede o pedido dela. E isso quer dizer, queridos, não quer dizer que você deve ficar insistindo com Deus. O ensinamento aqui não é a insistência no seu pedido a Deus, mas sim de você entender que o Pai pode lhe dar, mas você deve ter uma constância em oração com o Pai. Você não pode deixar jamais. Você tem que entender que se o Pai tem desejo de lhe abençoar, se você orar, a bênção com certeza será concedida mais rápido. Mas se de forma você vive de uma forma longínqua, onde você não quer orar, ou você não quer falar com Deus, mas quer bênção, meu querido, aí eu quero lhe dizer que fica muito mais difícil, fica até muito mais longe de acontecer. E exatamente esse é um dos motivos dos quais eu, às vezes, ficava pensando, meu Pai, por que será que as orações são sempre em busca de bênção? Por que as orações não são para dizer que já são abençoados e para que sejam mais abençoados ainda? Mas a oração parece que é em busca de bênção. Até mesmo fazem conexão com Jacó, que lutou com um anjo e que nós... Entendeu, queridos? Então essas conexões, essas formas de entender, e a gente tem que ter fé para poder fazer uma oração, para poder entender que para ter intimidade, para você clamar ao Senhor, você tem que ter fé. E de tudo isso, queridos, eu quero dizer a cada um de vocês que estão ouvindo, que estão vendo esse vídeo também, que eu não estou aqui querendo fazer uma exposição para que seja um chicote para você, para que venha lhe cortar, para que venha lhe machucar. Não! Essa exposição vem para alertar, exortar, para lhe trazer ao centro daquilo que devemos fazer. A importância da oração, ela já diz, ela é importante. E nós temos que aqui entender por que a oração tem sido cada vez menor. Cada vez o copo está vazio. Mas mesmo assim, as pessoas continuam, as pessoas prosseguem, mesmo que estejam com uma enfermidade espiritual. Ainda que continue com essa deficiência espiritual, que essa falta de oração, essa falta de não querer falar com Deus costumeiramente, de não querer ter uma intimidade, um vínculo com o Pai. Queridos, se nós fôssemos pegar exemplos aqui, pegaríamos exemplo de Jesus, que orava muitas vezes. Daniel orava 3 vezes ao dia. No Pessa, os judeus oram de manhã, de tarde e de noite. Existem vários exemplos que eu poderia dar aqui, mas o vídeo ficaria longo. O que eu quero aqui alertar vocês é que precisamos acordar, precisamos parar, frear esse tipo de divisão mal feita do nosso tempo, dessa divisão que às vezes nós queremos falar, não, mas Deus é misericordioso. Querido, você sempre vai continuar numa fraqueza espiritual. Como eu disse, quem não tem intimidade com o Senhor é um fraco em tudo. Isso já disse Charles Spurgeon. Se você não tem intimidade com o seu Pai, você é fraco em tudo. Então entenda, querido. Entenda. Entenda que a oração, ela é uma bênção para a minha vida,
para a sua vida. Que o Pai, o Eterno, possa ter misericórdia de nós e que Ele possa olhar com seu olhar compassivo, bondoso, misericordioso para cada um de nós e que a sua vida ela seja levantada para a honra e a glória dele. Que o Senhor lhe renove e que traga muita força espiritual para ti, não somente para ti, mas para a tua família também. Que a paz do Senhor cubra a tua vida, em nome de Jesus.